Anderson Gustavo Torres. Também a gravidade, intensidade, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime são amplamente desfavoráveis ao réu. Aqui foi nomeado, ele também exercia um alto cargo da República, além de ser delegado federal de carreira, foi nomeado ministro da Justiça no período entre março de 2021 e dezembro de 2022, ocupava, todos se recordam, a ministra Carmen bem salientou hoje em seu voto, ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Também a sua conduta mostra que atuou em várias pautas manifestamente ilegítimas contra o sistema eleitoral brasileiro. Os motivos e as consequências do crime são sempre iguais a todos, a perpetuação no poder e as consequências, o fim da democracia, o fim do Estado de Direito, das instituições com uma ditadura. Então, as circunstâncias são amplamente desfavoráveis. Em relação ao primeiro delito, a organização criminosa, eu fixo a pena em 4 anos de reclusão. E nos termos dos parágrafos 2º, 4º e 2, a questão de presença de servidor público e ser armada a organização criminosa, eu aumento a pena para 5 anos de reclusão e aí torno definitiva. O artigo, e aqui, até para quem nos acompanha, por que essa pena diferente do réu Jair Messias Bolsonaro? Primeiro, porque a culpabilidade dele maior, são 6 circunstâncias judiciais, depois também porque é líder da organização criminosa. E também em relação ao réu Braga Neto, porque a culpabilidade dele, como ficou demonstrado aqui, a própria influência dele na organização criminosa era maior do que Anderson Silva. Então, ficam 5 anos. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e, na ausência das duas fases seguintes, tornam a definitiva, 6 anos de reclusão. Em relação ao golpe de Estado, eu fixo a pena base em 8 anos, tornando-a definitiva. Em relação ao artigo 163, dano qualificado, fixo a pena base em 2 anos e 6 meses de detenção e 50 dias multa, fixado cada dia multa e um salário mínimo, tornando-a também definitiva. O mesmo faço em relação à deterioração do patrimônio tombado, fixando a pena base que, por ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a pena base se torna definitiva em 2 anos e 6 meses e 50 dias multa, cada dia multa em um salário mínimo. Dessa forma, fixo a pena final para o réu Anderson Gustavo Torres em 24 anos de reclusão. 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Também é importante, presidente, explicar, porque às vezes é que um dos crimes de dano qualificado, a pena é de detenção. Então, por isso que, apesar da somatória geral, deve ser feita essa divisão entre reclusão e detenção. Regime inicial é fechado. Então, presidente, 24 anos no total de pena privativa de liberdade, 100 dias multa, cada dia multa, um salário mínimo. É o voto. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à pena do réu Anderson Gustavo Torres? Senhor presidente, eu tinha, por todos os critérios trifásicos, atributos e etc., circunstâncias todas, eu tinha chegado a 24 anos e 4 meses. Nesse caso, eu readequo no patamar de 24 anos, que o eminente relator, pena total, dividindo reclusão ou detenção, como Sua Excelência votou, e pena de multa eu também acompanho. Pois não. Obrigado, ministro Flávio Dino. Nesse caso, o ministro Luiz Fux não vota na pena. Só para fechar, sempre, cada vez que Vossa Excelência me der a palavra, em deferência até à necessidade de motivação. Senhor presidente, eu levei muito em consideração uma regra a regra máter do processo criminal, que processo penal é prova.
E trabalhando com a prova dos autos, eu verifiquei que o réu elaborou um protocolo de ações integradas numa época pretérita para evitar exatamente tumultos no território nacional. Ele, tão logo tomou conhecimento do 8 de janeiro, ele procurou minimizar e pleitear que não chegasse nem perto do Supremo Tribunal Federal. Isso foi depoimento do próprio secretário que ele deixou no local. Eu me impressionara com a ideia de que ele havia abandonado o posto para deixar acontecer aquele evento do 8 de janeiro. Mas eu verifiquei que ele tirou férias, marcou férias com antecedência. Ele reservou um carro para utilizar nas férias com antecedência e a passagem também dele consta com antecedência. Por outro lado, eu levei muito em consideração, como o processo criminal é prova, eu levei muito em consideração as altas autoridades que prestaram depoimento em relação a ele, ressaltando que em todas as reuniões que ele participou sempre adotou um tom institucional e jamais foi partidário de um plano insidioso com desígnios que se aponta para a abolição do Estado Democrático ou o golpe de Estado. Então, eu julguei improcedente por coerência. Se eu julguei improcedente, Vossa Excelência não vai participar da dosimetria. Não fique seu pé. Pois não. Agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia em relação à dosimetria do réu Anderson Gustavo Torres? Presidente, também neste caso a diferença é mínima, de 3 meses, e, portanto, estou fazendo a adaptação e acompanhando o ministro relator. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também, no meu caso, a dosimetria que eu havia chegado é muito próxima ao do eminente relator. Estou reajustando para acompanhar na íntegra Sua Excelência.